O mercado acordou agitado, Bitcoin em queda, juros no Japão, sinais de fragilidade no Ethereum, 4 moedas de privacidade no radar, novidades sobre o ETF de Bitcoin e Elon Musk falando sobre inteligência artificial. Bora entender tudo isso agora. Bem-vindo ao Bloco Financeiro, as notícias de hoje do mercado cripto. Queda do Bitcoin provoca 750 milhões de dólares em liquidações. As posições compradas sofreram o maior impacto da liquidação de criptomoedas em meio à turbulência financeira do Japão. A perspectiva para o Bitcoin piorou durante o fim de semana, com a volatilidade desta segunda-feira, dia 26, desencadeando um pico de liquidações de criptomoedas no valor de 750 milhões. Uma análise mais detalhada dos dados mostra que mais de 77% das liquidações vieram de posições compradas, de acordo com dados da CoinGlass, uma tendência que tem sido dominante na última semana devido à queda sustentada da principal criptomoeda. A fraqueza do Bitcoin é impulsionada por uma clara falta de interesse de grandes investidores nos níveis atuais, disse George Verbitsky, fundador da plataforma Web3 não custodial Tímio, ao Decrypt. Como a alta dos juros futuros do Japão afeta o Bitcoin, a fonte de capital para o mercado cripto fica mais seca, mas cenário a longo prazo pode ser confirmação da tese que motivou a criação do Bitcoin. A forte elevação dos juros futuros japoneses, especialmente a partir do dia 19 de janeiro, acendeu um alerta importante nos mercados globais e para o Bitcoin. Esse movimento ocorre em um contexto delicado, marcado por inflação mais alta, dificuldades na demanda por títulos públicos e uma relação dívida-PIB que ultrapassa 260%. Apesar das atualizações consecutivas do Ethereum, a dúvida persiste sobre sua capacidade de gerar uma atividade duradoura. Em um relatório publicado nesta quarta-feira, os analistas do JP Morgan questionam os efeitos reais da atualização Fusaka, que, no entanto, provocou um surto imediato na rede. Por trás dos ganhos técnicos, a questão da viabilidade econômica permanece inteira. A blockchain, cofundada por Vitalik Buterin, enfrenta limitações que nem mesmo seus avanços recentes parecem poder corrigir. A atualização Fusaka, lançada na rede Ethereum em 3 de dezembro, permitiu aumentar a capacidade máxima de dados por bloco, de 15 para 21 blobs. Essa evolução teve um efeito quase imediato nas taxas de transação, que registraram uma queda notável. A consequência direta foi um salto no número de endereços ativos e no volume de transações. Para os observadores, esse aumento repentino pode ter dado a impressão de uma recuperação da vitalidade da rede. No entanto, os analistas do JP Morgan rapidamente moderam esse entusiasmo. Ainda não é certo que esse recente aumento na atividade da rede seja sustentável ao longo do tempo, escrevem em seu relatório dirigido por Nicolaus Panigirtsoglou. Como funcionam e por que dispararam as moedas de privacidade que voltaram a subir forte? Veja como Monero, Zcash, Dash e Dusk funcionam, por que dispararam e quais riscos. As criptomoedas de privacidade voltaram com tudo ao centro do radar desde o fim de 2025, embaladas por uma narrativa que mistura proteção contra rastreamento on-chain, busca por ativos descorrelacionados do Bitcoin e até gatilhos pontuais que impactaram ativos específicos deste nicho. O Monero é o símbolo das moedas de privacidade não só por ser a maior, mas também porque procura ocultar, por padrão, os 3 elementos mais sensíveis de uma transferência: quem envia, quem recebe e quanto foi enviado. Para isso, combina técnicas como Stealth Addresses, endereços únicos por pagamento que dificultam vincular recebimentos a uma carteira pública, e Ring Signatures, assinaturas em anel que misturam o possível assinante real com outros participantes para confundir a origem. O Zcash usa Zk-Snarks, provas de conhecimento zero, para permitir que alguém prove que uma transação é válida sem revelar as informações sensíveis. Em outras palavras, a rede consegue verificar as regras, como saldo suficiente e ausência de gasto duplo, sem precisar expor publicamente todos os detalhes. No fim, o Zcash tende a aparecer como a face mais institucional do tema, privacidade via criptografia avançada, mas com opção de transparência quando necessário. A Dash foi criada para funcionar como dinheiro digital, permitindo enviar e receber valores pela internet sem depender de bancos. Como em outras criptomoedas, as transações ficam registradas em uma blockchain pública, mas no caso dela, existe uma camada de recursos avançados que pode incluir privacidade opcional, ativada apenas se o usuário quiser. A Dusk tenta ocupar um espaço diferente dentro do universo das criptomoedas de privacidade, já que em vez de focar apenas em pagamentos anônimos, o projeto se posiciona como uma blockchain voltada para aplicações financeiras que precisam de confidencialidade, como emissão e negociação de ativos, instrumentos de crédito e fluxos corporativos, sem abrir mão de algum grau de controle e conformidade. Os ETFs de Bitcoin tiveram 4 dias seguidos de saídas e já somam cerca de 8,5 bilhões em resgates.
É um movimento forte e um dos mais longos desde o lançamento desses ETFs lá no início de 2024. Os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos fecharam a quinta-feira, dia 22, com mais um dia de saídas, o quarto seguido. Em meio a um cenário macro e geopolítico mais tenso, o investidor claramente ficou mais defensivo. No acumulado, já são 1,62 bilhões de dólares saindo dos fundos em apenas 4 pregões. É um dos movimentos mais fortes desde o lançamento dos ETFs, no começo de 2024. A sequência começou no dia 16 de janeiro e foi ganhando força conforme o mercado absorvia retiradas cada vez maiores. No fim das contas, o fluxo mostra um mercado claramente mais cauteloso. Não parece pânico, mas sim um reposicionamento de curto prazo, com investidores reduzindo exposição enquanto o cenário macro segue incerto. Elon Musk prevê que a IA superará a inteligência humana já neste ano, podendo se tornar mais inteligente do que toda a humanidade coletivamente até 2031, disse ele durante Fórum de Davos, argumentando que o progresso em direção à inteligência artificial geral, AGI, está se acelerando mais rápido do que a humanidade está preparada para acompanhar. Os comentários do CEO da Tesla e SpaceX ocorreram durante uma conversa ampla com o CEO da BlackRock, Larry Fink, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na quinta-feira. Acho que podemos ter uma IA mais inteligente do que qualquer ser humano até o fim deste ano, disse Musk. No máximo, até o ano que vem. Ele acrescentou que por volta de 2030 ou 2031, a IA poderia se tornar mais inteligente do que toda a humanidade coletivamente. Se você tiver uma IA onipresente que seja essencialmente gratuita, ou quase isso, e robótica onipresente, então haverá uma explosão na economia global. Musk também reiterou sua visão de que robôs humanoides acabarão superando numericamente os humanos. Minha previsão, no cenário benigno do futuro, é que criaremos tantos robôs e IAs que eles atenderão todas as necessidades humanas, disse Musk. Essas foram as principais notícias de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.